Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Eu acho que matei agora um microfone aqui, já bati. Sejam bem-vindos. Quem veio pela primeira vez assim? Nossa, que coisa. Ah, não, você, seu pai como está? Bem, graças. Ah, que bom, que bom. Ah, parabéns. Viu, um pouquinho. Nós no budismo dizemos nada é para sempre, sabe que a gente se apega, se adora o sofrimento. E esse é um estado mental, às vezes, doentio, né? Porque a gente alimenta uma coisa que já queramos ou não, mudou. Não que não existe o sofrimento, existe sim. Mas esse sofrimento dos primeiros dias, por exemplo, não é igual. Virão outros sofrimentos. Produto da recuperação de uma pessoa que esteve doente, que a melhora, o cansaço da gente. O que é o budismo, realmente, como eu entendo, é simplesmente essa percepção bonita, total, de nós mesmos por nós mesmos. O budista, a pessoa que se acha, se diz budista de verdade, não delega a responsabilidade de perceber sua vida a ninguém. É a coisa mais preciosa que nós temos. É nossa vida, a única coisa que a gente tem. E que queramos ou não, vai estar conosco, até o final da nossa vida. Nossa vida conosco. Imagina, a única joia que realmente nós temos e deixamos nas mãos de qualquer pessoa. Porque por ignorância, por comodidade, porque todo mundo faz. É muito confortável pedir que você me defina, sabe? Me diga. Vocês conhecem essas pessoas que querem tudo já mastigadinho, como que diz? Me defina, me diga o que eu fazer. Muitas vezes chegam as pessoas aqui e falam para os alunos, eu também com minha mestra, chegam para me perguntar e dizem, me diga, me dê uma resposta. Eu digo, resposta de quê? Você quer aquela receita da felicidade para esse momento? Mas eu não sou você. O que eu posso fazer é com que você perceba em que momento da sua vida você está. E o que te levou até esse momento, até esses questionamentos, até essas dúvidas. Mas o que eu sempre digo, se você tem uma pergunta, a resposta está. Não existe pergunta sem resposta. Eu sempre falo, eu dou exemplo quando eu estudava na escola secundária, tive que estudar física e química. E eu me lembro, acabavam as aulas e todo mundo, o professor perguntava, alguém tinha uma pergunta? Eu veia que minhas companheiras levantavam a mão. Eu ficava assim. Eu nem pergunta tinha, porque não tinha entendido absolutamente nada. Entende? Eu não conseguia formular uma pergunta. Sabe, nessa equação, professor, o senhor... Não, eu só via um monte de coisas, sabe, escritas no quadro que para mim era chinês antigo, mandarim moderno. Tanto fazia. Eu não tinha perguntas, eu não tinha compreendido absolutamente nada. Se você já formularam uma pergunta na sua vida, se alguma coisa está surgindo, sabe, insatisfação, um desejo, um sonho, é porque procurem. Mas esse não é trabalho de delegar em ninguém. Sabe, eu tenho a resposta, a monja falou que tem a resposta. Cadê a resposta? E a gente continua olhando para fora. Erro. É aqui, ó. É para dentro. Não tem escape. Não tem aquela frase, sabe, aquele livro, as pessoas querem aquele livro que eu leia. Nossa. Problemas desapareceram, celulites, barriguinha, tudo desapareceu na vida das mulheres, sobretudo, né? Homens com celulite parece que tem. Agora parece que tem. Mas essa tragédia, que é assim como um karma, não vai desaparecer com um livro budista. Gente, pode fazer com que você perceba que, nossa, é verdade, tenho celulite. E o que eu faço para isso? Me incomoda tanto que eu deixo de ser eu, de perceber, de ver minha vida, porque eu estou... Não. Qual é o ensinamento que eu posso tirar até de uma celulite? Estava comentando com Nando-san, você viu que sempre eu tenho sempre escudeiros fiéis aqui. Nando-san, que já recebeu os preceitos, e Renato,
que ainda não recebeu os preceitos, e o homem das câmeras que me coloca, sempre digo Photoshop, Renato, Photoshop. Mas ele, como um camarógrafo budista, ele não quer. E quando eu me vejo, eu digo, nossa! E aí me pega a vaidade, digo, ai, que horror, ainda uns 30 quilos menos, não ficaria. Você não tem uma lente, uma coisa aqui? Dá um jeitinho, tá? Mas não fala, não diga nada. Se vocês não me reconhecem, no próximo vídeo sou eu, com Photoshop. Estávamos comentando nesses dias, era sobre a percepção, né? Que a gente, qualquer ato da vida da gente, qualquer momento, é o único momento irrepetível para nos percebermos, para nos compreendermos, para nos acolhermos. Só que isso na teoria parece muito bonito, né? Nossa, no que eu estiver fazendo, vou me perceber, vou me acolher. Isso é puro blá, blá, blá. Tem que querer muito, não é só falando, tem que fazer com a vontade de que aconteça. E a vontade ter que ser tanta de que aconteça, que a gente desapareça. E a vontade desaparece. Nesse momento é que surge a percepção real do que está acontecendo, quem sou eu realmente, o que está no meu redor. Isso leva tempo, sim. É difícil, sim. Por quê? Porque a gente tem muitas vezes medo. Sabe essas pessoas que dizem, tem uma caricatura de um grande desenhador, se diz? Dibujante, desenhador argentino, Quino de Mafalda. Eu sempre falo nele, eu adoro Quino, seus livros de cor. Dirão que não é budismo sim. Que memória minha, todos, 10 anos com uma falda, assim, de cima para trás e para frente, assim, ó. Você me fala um quadro, eu já vejo. Mas esse não é de uma falda, não. É de um senhor, um náufrago que está numa ilha, e ele está desesperado, porque nossa, abandonado na ilha, e construiu, sabe, aquele lancha, barquinho que vai tirá-lo daí, né? E no momento desesperado, ele diz, meu Deus, porque me abandonaste, meu Deus, me ajuda, né? E de uma nuvem, sai uma escada e uma mão que, sabe, uma escadinha dessas enrolada, filho meu, vem cá e será salvo. O homem vai assim, e continua desesperado, construindo o barquinho, a fé falhou. A resposta estava aí, muitas vezes nós queremos isso, está na nossa frente, mas não queremos ver. É difícil, eu não sei, eu acho que quando o momento acontece, não é fácil, não é difícil, você percebe o que aconteceu, e nada mais. Isso não faz de você uma pessoa melhor, nem uma pessoa pior. Você continua sendo o que você sempre foi, só que você não tinha percebido. Eu estava aí, não te contei a história porque ia contar de novo e digo, coitado, não merece escutar às 6 da tarde, depois às 8 da tarde, com aquele sotaque, ele vai cair fora e dizer, quero meu dinheiro de volta. Não sei se vocês sabem, temos 2 cachorrinhas, filhotinhas aqui, que são, nossa, umas coisas. É só olhar para lá, sabe que nem criança, de verdade. Destroçam todo, comem tudo, uma bagunça, bom. Então tem um quartinho onde está a areia do gato, porque temos um gato também, porque antes tivemos gatos. Então pegamos um gato, sabe, uma coisa atrás da outra. Entrou o gatinho, desapareceram os gatos e a tranquilidade aqui também. Desapareceu tudo. Então esse quarto está proibido para as cachorrinhas. Só que não sei por que milagres, alguém deixou a portinha aberta, as cachorrinhas abriram, e um quarto que estava mais ou menos ordenado, quando eu entrei, eu não acredito. Ou seja, uma bomba aí. A areia do gato por todo. E eu fiquei tão brava. Vocês acham que porque sou careca não fico brava? Imaginem, de jeito nenhum, eu fico muito. Só que o que eu faço com isso é outra coisa, né? Eu dizia, nossa, mas eu estava brava, de verdade. O quarto estava quase que pronto, e areia por aqui, papelão por lá. Eu, ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu sou uma monjinha moderna, peguei um super aspirador, peguei meu super aspirador, e de repente, eu gosto muito de coisa boa e cuido muito. E eu vi que o aspirador não estava aquela... E não sei por que eu fui abrir, sabe? Ele não tem filtro, ele se limpa. Um aspirador bom não tem filtro, sabiam disso, né? Nossa, só faltava dentro o dinossauro. Tinha tudo dentro. Tinham usado que estão proibidos de usar. Imagina, e você já está com raiva.
né? Abre a porta assim e parece um quarto da criação, quando todos os elementos ainda não estavam prontos. Eu vou pegar e com raiva. Vou pegar já com raiva, percebendo minha raiva. Respira, gente, respira. Você vai usar o aspirador, não pode usar, porque, olha, tinha tudo dentro. A criação também estava aí dentro. Com raiva você vai, pega uma sacola, vendo tudo o atraso que você está tendo. Tem tanta coisa importante para fazer na vida, não é? E eu estava assim, limpei bem, e quando eu estou com muita raiva faço melhor as coisas, né? Até peguei um paninho, deixei esse aspirador por dentro e por fora, parecia assim da agência, sabe? Último modelo. Por fim, coloquei, as mãos ficaram pretas, com uma luva já tarde, mas porque já tinha as luvas por aí, coloquei minhas luvinhas e comecei, por fim, chegou um momento, tantos anos esperado, comecei a aspirar. E estava aspirando e resmungando. Mas essas cachorrinhas mal educadas, mal que estão, como se não tivesse para fazer. E olhando para o computador, que estava cheio de e-mail, minha mesa, aquele desastre, eu não sabia o que ia dar de comer para minha mesa. E resmungando, e de repente, digo, peraí, alguma coisa aconteceu. Estava resmungando e brava. Nós temos uma coisa, no budismo está baseado no quê? Na impermanência, né? Tudo impermanente. Que eu falei aqui com o Marapau, tudo vai passar. Essa dor, essa doença. A gente não diz, vai passar para curar. A gente não sabe. Pode curar, pode não. Mas igual não vai estar. Impermanência. E eu, monja budista, que sempre falo em impermanência, não tinha percebido o que é realmente impermanência. Nós temos impermanência, existem dois tipos de impermanência. Olha, isso é de graça, porque se soubessem o que estou passando para vocês, cartão de crédito aqui todo mundo. E do Golden, daquele dourado e aberto. E um cheque branco aqui. É o seguinte, eu estava aspirando, como eu digo, e de repente foi assim. O aspirador, e eu tenho experiências maravilhosas até com vassouras. Vocês já escutaram dos mosteiros, né? Agora sou moderna. Estava com um aspirador, assim. Mas ele falou a linguagem dos Budas, para um ouvido de um Buda. Ele disse, você está resmungando por quê? Tudo impermanência. E eu pensei, pois é, mas... Antes de falar o primeiro mas, ele me falou assim, mas não é impermanência dos seres humanos, é impermanência dos Budas. É impermanência. Não tem data de validade. Qual era a impermanência que me fazia resmungar? Eu limpei isto e sujou. Essa impermanência dos humanos. A impermanência dos Budas é impermanência. Em qualquer momento da vida. Eu limpei, sujou, eu limpo e sujo, porque é impermanência. Nós humanos brigamos. E olha como eu briguei com tudo. Vocês tinham que ver como eu fechei essa sacola. Por quê? Porque eu queria que estivesse para sempre limpo, entende? Ou que a impermanência fosse até que eu, este ser insignificante no universo, tivesse tempo, vontade, disponibilidade de limpar de novo. E esse aspirador, lindo, maravilhoso e poliglota, me falou, você está errada. Olha, entenda o que é impermanência. Não existe impermanência com data de validade, sabe? Começou e acabou. Isso é impermanência. Impermanência é impermanência. Sem condições, sem adjetivos, sabe? Não, espera um pouquinho mais para acabar. Não, ela é impermanência. E eu entendi. Vocês não sabem como ficou esse quarto. Um brinco. Me deu uma felicidade e saber que o que eu ia ter que fazer isso sempre. Pelo resto da minha vida, até essas doguitas entenderem também a impermanência. Entendem? Mas é mais fácil entender e aproveitar esse momento sagrado de comunhão. Não tinha sujeira, não tinha aspirador, só tinha uma monja gordinha muito feliz. Limpando, tirando aquela sujeira que era impermanente. E eu estava limpando e a impermanência estava fazendo que, por outro lado, se estivesse criando de novo mais sujeira. Mas isso já para mim não tem importância.
Isso não significa que amanhã não fique também brava, mas eu vou me lembrar daquele momento. Entendi? Eu entendi alguma coisa. Só que, e essa é a segunda parte que eu acho muito importante, aqui vem muitas pessoas dizendo, monja, tive um momento mágico. As montanhas falaram, os dragões, sabe, voando pela minha sala. E a gente sempre pergunta, e você fez com isso o quê? Eu tive um momento muito bonito, de uma comunhão com aspiradora, sujeira, não tinha uma coisa mais digna que outra. Eu não era melhor que essa sujeira que eu estava pegando. Era a mesma coisa, todos somos impermanentes. Num momento assim, o que eu vou fazer com isso para o resto da minha vida, eu não sei. Isso não vai ser, a monja vai ficar, sabe, nessa percepção pelo resto da sua vida. Imagine, esse é conto de filme de Hollywood. Sabe, aquele cara que se iluminou e já virou feliz e os sinais fecham para ele, e os bancos, aparece um monte de dinheiro na sua conta que ele nem trabalhou. Imagina, esse é filme, né? Você, depois dessa experiência, sabe o que aconteceu? Acabei de aspirar, saí, fui passar um pano úmido, tinha pedacinhos ainda de areia. Depois de uma hora limpando feliz, escutando o barulhinho de tudo que estava sendo aspirado, impermanência. Fui passar o pano e ainda tinha. Nesse momento, quase, essa impermanência também, entende? Voltou, corri para lá, eu não vi. Minha visão também é impermanente, eu achei que tinha. Mudou, gente. Isso não vai fazer da gente pessoas omisas, tudo pelo contrário. Sabendo que no momento temos que dar o máximo no que estivermos fazendo, porque depois vai tudo mudar. E o que fazia sentido, de repente, não vai fazer sentido mais na frente. Vocês acham que é ridículo? Não, depois que eu limpei muito bem esse quarto, mas agora foi de verdade muito bem. Paninho úmido vai, paninho úmido bem. E o gatinho atrás, feliz. Nessa impermanência, pelinhos caindo, vamos lá, pu. Teria sido o quê? Um absurdo começar a limpar de novo, não é? A monja que entrou no quarto para limpar tinha se transformado. Mudou, virou outra coisa, que uma monja que foi sentar no computador, porque a ação mudou. E eu vendo como isso me vai levando, acabou esse ciclo, onde me insiro agora? Não vou me aferrar, o estado era muito bom, estava muito feliz limpando, mas por muito feliz que eu estivesse, acaba. Me entende? Só se você vira uma maníaca da limpeza, uma doente, sabe, pessoas que um toque, alguma coisa. Não tenho isso ainda. Entende? Eu vi, acabou. E a visão dos Budas também, perceber. Acabou e abrir mão disso, por muito feliz que eu estivesse. Estava feliz, sim. E essa sensação de felicidade que a gente tenta reproduzir em outros momentos da vida, fazendo o que a gente tiver que fazer. Eu sempre falo nos mosteiros budistas, por quê? Porque primeiro eu sou monja budista, não vou falar do mosteiro que eu não conheço. Do mosteiro que estive no Japão. Por quê? Porque existem outros mosteiros que eu também não conheço. E mal consigo falar de onde eu estive, imagina onde não, de repente é mais fácil, sabe? Onde você não esteve. Nossa, você conhece essa anedota que diz que um grande pintor, que não me lembro o que era, não sei se era chinês ou japonês, que dizia que a coisa mais fácil do mundo de pintar era um dragão. Disseram, nossa, e a coisa mais difícil, um gato. Mas por quê, mestre? Porque um gato todo mundo conhece. Vai pintar mais um gato. Você disse, bom, esse é um cocodrilo, esse é um rato com fantasia. Um dragão qualquer um pode pintar. Cor de carreirinha para cá, verde, um piqui. Tanto faz, o que a gente mais conhece é o mais difícil, né? Então, que eu sempre falo dos mosteiros japoneses, essa sensação absolutamente de impermanência que está mantida, é uma sensação muito forte. Não deixam você aterrissar, está sempre decolando, e quando já está sentindo que já aprendi, você, agora, bom, momento de aterrissar, aterrissou, diz, agora vou guardar minhas peninhas, minhas asinhas, e aqui vou morrer para sempre, porque por fim cheguei na Terra. Não terminou de falar, e já te mandam de novo para o corredor, jogar todas as suas coisas no corredor para um outro quarto, com outras pessoas que você
jurava que nunca ia conviver mais com essas diabas, nunca mais. E de repente você vê a escalação e diz, não acredito, de novo. E se elas estavam 3 futons mais para lá, agora estão do seu lado. E você diz, impermanência da vida humana, eu me mato, mato ele. É assim. E era muito bom esse treino, por quê? Porque você aprende a se inserir nesse fluxo que é a vida do mosteiro. E o que eu sempre digo, mas a monja fala muito no mosteiro, eu não sou monja, aqui não tem nenhuma monjinha, né? E eu não estou um monteiro, estão erradas. Todo mundo tem uma vocação, uma fé. O senhor faz o quê? Eu estou transitando entre uma área e outra, então é difícil falar ainda, mas eu trabalho com navegação marítima. Nossa, que maravilha! Navegador marítimo trabalha nisso. Isso aqui? Bom, depois me explica. Isso é uma vocação e um mistério. Entende? Que tem uma entrega, tem um compromisso, tem sua mística, tem suas normas. Entende? Ele tem que entender, ele é um monge, digamos, na sua profissão. Monge que é? Que é aquele que faz votos, não é? Médico faz votos. Diz, mas eu nunca fez votos. Fez sim. Toda pessoa correta que está fazendo o que tem que fez votos. O professor, o motorista, o psicólogo, o vendedor, não é? Tem votos. E todos, qual mosteiro? O lugar onde você estiver. Não tem que ir no Japão e se fechar. Eu tive que fazer essa experiência para ver que aqui está acontecendo tudo. Mas eu tive que viajar lá. E digo para vocês, não precisa não. É aqui, é só perceber, abrir o olho, onde eu estiver, ver que não vou estar para sempre. E essa grande experiência para mim foi uma coisa que no primeiro ano me deixou absolutamente doente. Porque primeiro que não sabia onde estava. Sabia que estava num departamento que se chamava cozinha. Mas o que tinha que fazer aí não fazia a menor ideia. Foi muito difícil. 4 meses em que eu jurei que me matar ou eu queria morrer para que me enviassem as insinhas para o Brasil. De tão forte que foi esse treino. Tinha uma mais antiga, uma senpai alemã. Nossa, a mulher pegou no meu pé feio. Mas feio, assim, sabe, das 6 da manhã até as meia-noite não me soltava. E faz isso, faz aquilo, e sabe, muito agressiva. A mulher, mas enfim, também um mosteiro não tem essa unanimidade que todo mundo amoroso, não são seres humanos, com muito estresse, muito ego. Ela queria demonstrar, agora entendi, porque depois o que ela fez comigo, eu tentei fazer com outras. Só que ainda estava com tantas, sabe, tantas feridas, que ainda doíam em mim. E isso fez com que eu fosse menos ruim do que ela foi. Mas eu tentei, sabe? Nossa, e como eu tentei. Agora que tenho poder, vão ver o que é bom. Só que, quando eu disse, nossa, isso me doeu tanto em mim. Estava muito machucada ainda. E eu não conseguia fazer aquele movimento, sabe, para derrubar, porque o braço meu ainda estava doendo. Só por isso. Mas a intenção era te derrubar. Né? Assim, E ela, quando eu dizia, bom, depois de 4 meses, comecei a entender mais ou menos o que elas queriam, que era que eu decorasse absolutamente toda a cozinha. Sabe, você fazer assim, pegar uma coisa assim, pegar outra, entender o movimento, o ritmo da cozinha, que nunca é igual, cada dia é diferente, mas tem um ritmo. E isso é muito difícil. Que é servir esse arroz como servem as japonesas, com panelas assim de arroz deste tamanho, de madeira. Você tem que servir no chão assim, em frações de segundos. E tem que colocar a tapa, que tem que ter molhado, sabia? Porque se colocar a tapa seca sobre o arroz, quando você abrir aquela tapa, vai parecer um porco-espinho albino, cheio de grãos de arroz aqui. Não pode, porque depois isso não sai nunca mais, entende? E então, milhões de detalhes, parecem gostosos, que anedótico. É muita sangue que tem atrás desse arroz branco, e lágrimas, e gritos. E quando eu me estava acomodando, dizendo, bom, primeiro quis morrer, nem para voltar para o Brasil, nem que fosse um envelopinho, cinzinhas, que mandasse para mim. Agora eu quero morrer aqui, porque estou começando a entender. Nossa, este lugar se chama cozinha.
isto é faca japonesa, e aqui estão os temperos, e isto não é vinagre, isto é mirim, coisas assim, né? E já estava começando a respirar, a me sentir, sabe, como que cheguei em casa. E começou um movimento muito estranho, uma cerimônia que nós tivemos que colocar assim, impecável, sabe, de gala. E eu dizia, mas aqui agora? Não era uma cerimônia religiosa, uma super missa que fizemos, mas não tinha aquela... Eu não estava entendendo nada. Antes entendia pouco, esse dia entendi menos. Nos fizeram sentar todos assim, a abadesa de gala também, nossa professora, com um monte de papéis japoneses abrindo e falando um monte de coisas. Eu, sabe, a inocência protege. Se eu tivesse sabido o que estavam falando, nossa, corria para o meu quarto, fazia mar e voltava mesmo, que fosse nadando para o Brasil. E estava aí sentadinha, ajoelhadinha, dizendo, ai, que isto acabe, porque meus pés estão dormindo. Dói muito sentar essa postura. Escutei, parecia assim como que escutei meu nome, mas sentei tanta coisa, gente, o Sam falou... Até que vi que assim, tinham falado para mim, porque veio uma mão gorda e me fez... Porque quando falam seu nome, você faz assim e agradece. Só que não entendi, né? Me deram aquele... Perfeito, saí, voltei para meu lugar e vi que a coisa estava mudando. As meninas estavam empacotando tudo. E eu, nossa, as moças estão indo embora. Ai, que sorte! Eu vou ficar sozinha aqui. Aí esse foi o primeiro pensamento. Viram? Coisa ruim que a gente é, né? Com esta carinha de santa. E eu disse, as coisas ruins estão abandonando, não aguentaram. Eu, sobrevivente, me ganhar quarto sozinho. Isso não existe no mosteiro. Quarto sozinho é... Nossa! Enfim. E veio outro quarto que falava inglês, me dizia, eu sentadinha assim, comendo, não sei, uma balinha, uma coisa, sentar a mulher, uau, 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 tirando tudo, livro, roupa. E eu, nossa, mudança é sério, né? Que bom, longe daqui. E a mulher me pergunta, e você está fazendo o quê? E eu digo, nada, como que nada? Você tem que fazer suas coisas. Eu digo, o quê? Mudar de... Não, aqui não sai. Agora nem morta. Agora que estou começando a entender que isto é uma faca, que as cebolas estão lá e aqui estão as selgas, e que as maçãs só vão chegar daqui a 3 meses, que eu paguei com meu sangue, vai me tirar aqui nem morta. Bom, a mulher quase teve que fazer minhas coisas. Aos gritos, os trancos e barrancos, comecei... Digo, mas que não estava entendendo. E o corredor, um corredor estreito, assim como que temos aí, com malas, pacotes, tudo, as mesas, porque a gente muda a sua mesinha, leva tudo. Sabe, toda monja tem uma mesinha com 3 gavetinhas, uma lâmpada, um abajur que você coloca e todas as suas roupas. E tudo isso no corredor. E eu disse, gente, será que vão demolir o mosteiro? Eu não entendo, não, parece que... Mas eu não estava entendendo, até de repente me empurraram e disse, você aqui. E eu digo, será que a cozinha mudou de lugar agora para desinfectar? Imagine, que inocência. Quando eu estava começando a entender que as maçãs iam chegar em 3 semanas, me botaram em um departamento das cerimônias. E eu digo, bom, pior que a cozinha não tem. Realmente, esse inferno das cebolas e das maçãs que vão chegar algum dia, nossa, isso é um inferno, que bom. Onde estiver, nossa. Sentei, só que tudo era diferente. Já estava acostumada num lugar do quarto, aqui tinha outro lugar, porque tinha pessoas mais antigas do que eu, e eu fui deixada num cantinho. O acordar do meu novo departamento era diferente. Eu acordava antes, um pouquinho às vezes, dependendo da função, para ir colocar aguinhas em todos os altares. Quando a gente diz em todos os altares, são todos. E, nossa... Muito antes, você com esse frio, enfim. E começou de novo essa sensação de, o que estou fazendo aqui? Tudo que eu tinha aprendido, sabe para onde foi? Para o ralo. Porque aí não tinha cebolas, tinha velas, tinha incensos, tinha montes de coisinhas onde a gente coloca as ofertas de comida, de água, de chá doce, de água doce, de chá, docinhos. Mas vocês acham que de um jeito só não, tem xicrinhas brancas com umas florzinhas, tem xicrinhas vermelhas com uma bordinha dourada, e dependendo do dia e da cerimônia,
eram essas xícaras ou não. E para uma pessoa que mal tinha conseguido saber onde se pegavam as cebolas, imagina começar tudo de novo. Tudo que você fizesse estava errado. Eu não entendia nada. Onde colocasse a mão era impróprio. Entrar era impróprio, sair era impróprio, ensaiar era impróprio, tudo assim. E eu dizia, mas então por que cargas de água foi entrar me tivessem atirado de uma vez aqui, já que a maldade era para eu morrer aqui, de uma vez, né? E não tivesse passado pelo tenso que sofri tanto, coitadinha de mim. 4 meses mais, mas eu já estava mais espertinha. Eu sabia que aquele aterrissar que eu estava já começando a ver, sabe? Entendi o que era uma cerimônia, mais ou menos. Sabia quando tocavam can, can, em determinado sutra, que eu tinha que levantar e pegar essas ofertas atrás do altar. E tem um jeito de levar, tem um jeito de colocar as coisinhas, sabe? Tudo isso com cola. A gente anda com cola aqui vendo como colocar Mas eu já estava começando a entender. Só que nessa felicidade começou a se infiltrar um elemento, a senhora impermanência. Esse pouco conhecimento que eu estava tendo desse departamento das cerimônias ia acabar. E a felicidade que eu estava tendo de que pelo menos já estava mais ou menos começando a voar, sabe, sem bater tanto, essa felicidade, porque eu já sabia que ia acabar. E começou o sofrimento pior. Por quê? Porque estava sentindo, estava cheirando impermanência. E eu comecei a lutar, eu não quero sair daqui, vou enlouquecer. Se me jogam em outro lugar, eu vou pirar. Porque já não aguento tanta burrice minha. Sabe, quando eu começo a pegar carinho, até das mostras, porque a gente sabe, até do monstro que... Se a gente tem carinho pela gente, imagina pelos outros, um pouquinho mais, né? E dizia, estou começando a conhecer essas mostras e vou me jogar com outras que eu não conheço. Agora que estou aprendendo a sair e entrar do quarto, agora vai me jogar de novo onde? Por quê? O que eu fiz para merecer isto? Impermanência. Eu lutei contra ela. Só que no mosteiro, você pode lutar, pode adoecer, o que não pode morrer, porque isso atrapalha um pouquinho, né? Mas de resto, você pode fazer o que quiser. Tínhamos uma monjinha americana que adorava, mas super americana. 1,85 m e bebê. Era um bebê, 22, 23 anos. Éramos um monte de velhas. Era um bebê mesmo. E ela começou com uma crise, e todo mundo tinha crise. Eu chorava no banheiro, escondidinho, saía. Aqui não passou nada. Um olho vermelho desse tamanho. Mas está forte. Mas ela não. Ela estava todo mundo comendo, aí você come rápido, você come bem. E ela ficava assim, sabe, como a dama das camélias. Olhando e chorando. E a comida passava na frente e ela chorava e não comia. Todo mundo via, ninguém fazia nada. Levantava, sentava com fome e levantava com fome. Depois de 2 dias parou de chorar. A cura foi assim, sabe, para burro. Ou comia ou morria. E vendo que ninguém prestava atenção nas lágrimas dela, que ninguém estava realmente nem aí, porque tinha outras coisas para fazer, ela curou e começou. Ela não queria estar com a turma, não queria falar conosco, e aos pouquinhos, por sobrevivência, porque a gente é um ser gregário, quer estar com os outros. Ela começou a mudar. Então no mosteiro é isso, você lutando, não adianta. Eu lutei, olha, e como eu me quebrei a cara. Com essa impermanência, mas a máquina não para. Não para. E o dia estava chegando e eu estava ficando doente de medo. Onde vai me lançar? Onde eu vou cair? Com que monstros? E eu, o monstro maior. Porque as outras mudavam, mas minha ignorância era igual. Eu não estava entendendo nada, entende? Eu não sabia qual era o jogo a ser feito. E quando eu estava começando a entender as fichinhas aqui, me tiravam tudo. O tabuleiro sobre o que estava jogando desaparecia, iam colocar outra coisa. Será que o jogo é diferente? Qual vai ser as peças? Meu Deus. E chegava o dia e eu já sentava com a barriga doendo. Eu já sabia o que vinha nessa cerimônia tão bonita, que eu não estava entendendo nada, que parecia que eles diziam, eu já sabia. Quando a abadesa abria aqueles papéis, era para dizer, você vai para a cozinha, você vai para o chidem, e cada uma tinha um lugar. E você, ai, arigatou, arigatou.
E eu escutei meu nome, e ai, não acredito, diferente, não me deixaram. Mudei de novo. E o mesmo processo. Só que depois de um ano, eu tinha que ir para o Chile, mas como não falava nada, para Anjarió, que recebe as pessoas, não falava nada. Veio a cerimônia, eu já não estava nem aí. Isso aqui nossa, pior do que já passei, nossa. Tudo, este inferno que eu passei por aqui, onde me tirarem vai ser o mesmo inferno, não estou nem aí. Era assim, dizia meu nome, assim, nem aí, ai, onde for para correr, vou correr, mudar, vou mudar, não estou nem aí. O sofrimento vai ser igual, a loucura vai ser igual. Só que não. Quando eu abri um pouquinho dessa luta, era por puro medo. Você sabe que a atitude era de pavor. Eu sabia que voltava de novo. Só que eu não contava com a minha impermanência. Eu tinha mudado. Esse ano de ser moída e cuspida, moída e esculpida, é uma máquina moedora de egos o mosteiro. Você passa e vai te moendo e moendo. Você entra muito durinha e de tanto que te quebram os ossos. Nossa, você apanha, como se diz na minha terra, na Venezuela, apanha-te no branco do olho. Te bate, não fisicamente, porque é pior. Porque uma batida você morre. Não, essa batida sabe que você não sabe onde, mas que te pegou. Né? E eu não tinha contado com esse elemento de permanência. O mosteiro estava, para mim, parecia igualzinho. O mesmo sofrimento, a mesma loucura, a mesma ignorância. Só que me botaram de novo na cozinha. Só que eu não fiquei nas últimas. Eu subi um escalãozinho, sabe, um degrauzinho pequeno. Fiquei minhas coisas aí. E, gente, que coisa maravilhosa. Eu entrei na cozinha, sabe, entrei em casa, parece mentira. Eu tinha alguma coisa, meu olhar e meu ouvido tinha mudado completamente, meu corpo tinha mudado completamente. Eu podia andar na cozinha com umas facas deste tamanho a 150.000 km/h, sem matar e sem ser morta. Podia encher a panelinha de arroz melhor às vezes que as japonesas. Eu mudei em permanência. E perceber essa impermanência, nossa, me deu uma fé assim, dizendo, funciona, isto funciona. Essa luta que eu tive, eu tinha que lutar, porque não estava entendendo qual era o objetivo, sabe? Te jogam para cá, te jogam para lá. Não era sadismo, era acorda. Onde você está a sua vida. E o que você tiver que fazer, você vai ter que fazer, queira ou não. Não tem isso de dizer para a vida, eu não quero. Aí entra em conflito. Você vai ter que viajar, vai ter que mudar. Olha, já mudei tantas vezes. De Venezuela vim para o Rio de Janeiro, vim para São Paulo, já morei em Varsóvia, já morei no Japão. Vários países. E quando é viagem gostosa, a gente não briga, né? Ah, vamos para Nova York e gastar esses $50.000 que o vovô deixou. Nossa, que gostoso, né? É a mesma mudança que quando me levavam para outro departamento. Só que minha atitude mental era de, eu não quero mudança. Você não sabe como vai ser em Nova York. Por mais que tenha $50.000. É um lugar diferente, idioma diferente. Você acha que fala inglês? Que te pega um nova-iorquino desse que fala bem rapidinho. Que você, não, mentira, Nova York todo mundo fala espanhol, pior isso. Quase todo mundo fala espanhol, uma maravilha. E tem muito brasileiro. Mas eu, com minha falta de fé no lugar que eu tinha escolhido para me conhecer, porque eu falava, sabe, enchia minha boca assim, dizia bem alto quando me perguntavam, você veio aqui para quê? As japonesinhas faziam um discurso de meia hora que não entendia, ficavam todas assim, e eu não tinha meia hora para falar, não tinha inglês suficiente para falar, e japonês também não. E eu disse para um professor que me perguntou, você veio aqui fazer o quê? E eu, sabe, bem, intelectual, disse, para me conhecer. Né? E ele olhou para mim e disse, sou desse cá. Assim como, nossa, né? E eu me senti tão importante, tão diferente, porque era superior, sabe? Eu me queria conhecer. Esse monte de mulher primitiva, sabe, pequena coisa que estavam aí, não sei por quê, porque eu quero me conhecer. E eles pegaram essas palavras e disseram, você quer se conhecer? Vem cá. E me mostraram durante 1 ano, 2, 3 anos, 4, todas as minhas caras.
sem maquiagem. Todos os meus sentimentos, sabe, sem nada para me defender de mim mesma. Porque te levam, sabe, do inferno, do céu para o inferno, a sua máxima experiência. Se existe um inferno 33, eu estive no 85. Eu me levei. Também eu fiz. E olha, isso é uma coisa muito importante. Teve pessoas que não passaram por isso, não quiseram. Eu paguei para valer. Eu vim para aqui para me conhecer, e era verdade. Eu não estava brincando. Só que estava falando um conhecimento que eu achava que ia ser, nossa, ia doer menos. Eu achava que ia ser mais fácil. Eu achava que eu era mais fácil. E descobri nessas mudanças, nessas brigas. Eu só não briguei com o gato, porque ele não me entendia. Se ele tivesse me entendido, eu teria brigado com o gato. Só foi o único que se salvou, e era meu xodó. Momochan, ai, uma coisa. De resto, briguei até com as pedras, as abelhas, briguei com tudo. Comigo. E aí eu percebi, nossa, que esse que eu quero me conhecer, estava no lugar perfeito. E aí foi quando eu parei de lutar. Entende? E aí foi que eu falei de verdade, onde me jogarem, eu vou estar bem. Porque já tinha passado pelos todos os rios. Rios são os departamentos. Na cozinha passei 4... Sabe que... ninguém acredita, eu acho que isso é um recorde Guinness. Só que não existia no mosteiro ninguém para confirmar isso. Acabamos um período de treinamento mais comprido, acho que eram 4 meses, 3, 4 meses, né? Na cozinha. Verão na cozinha é coisa brava. Se lá fora estava em 36 graus, imagina dentro da cozinha, com tudo aceso. Nossa, você tinha que estar com um soro aqui na veia direto para não se desidratar. Né? Era uma coisa muito, muito difícil, muito cansativa, né? Acidentes por cansaço, por exemplo, de tanto calor. Acabou o rio, eu tinha ainda meus 10 dedos, não tinha cortado nenhum, não tinha matado ninguém. Tínhamos feito um bom trabalho, sabe? A coisa estava assim, e a senhora Impermanência estava voando na cerimônia, né? Agora vamos dizer às pessoas onde vão ficar de novo. E eu, por primeira vez, estava tão feliz, mas sabe assim, uma felicidade, porque tinha acabado a cozinha. Ia para outro lugar, esse inferno com 40 graus não ia ser meu, estava assim. E de repente, eu escuto, tem sorriso, sente o sangue. Eu digo, peraí, falaram cozinha sentiu? Nossa, eu estou alucinando, não. Não pode ser, porque isso nunca se dá. Você não repete, né? Repete. E acaba, uma coisa assim, ficou aqui. Não, eu não escutei bem, mas todo mundo olhava para mim assim, tadinho. Digo, ai. E assim, engolindo meu orgulho, porque já entendia o que estava acontecendo, perguntando, Paula, e onde você ficou? Aí, sabe, vou para ti. E você, vou para tal coisa. E ninguém me perguntava para onde eu ia. Porque eu já estava no tenso, na cozinha. Digo, a coisa está brava. Até que chegou uma que é mais americaninha, essa que ele estava entendendo em japonês, porque era espertíssima, né? Olha, eu sei que é absurdo, mas... Você escutou meu nome? Você não entendeu? Nossa, todo mundo está comentando, você fica na cozinha. Por primeira vez que eu tinha me entregue à impermanência, era feito para mim. E digo, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Mas, lembrem, a impermanência estava aí sim. Se isso tivesse acontecido na primeira vez que eu estive na cozinha, eu teria tido um ataque de histeria, sabe, assim, de me amarrarem e me levarem a um hospital com, não sei, alguma coisa, morfina para cima, do medo, do desespero, da raiva. Eu não gostei, claro que não gostei. Imagine, estava aqui de calor, nossa, a gente fica com o cheiro da cozinha, da cebola, todo mundo cheirosinho, sabe? E a gente com esse cheiro aqui, as roupas grudadas de suor, carregando batata, um trabalho forte. Eu não gostei. Mas, isso é bom. Impermanência, eu mudei ainda mais.
Já que aí onde me mandaram, eu aprendi a confiar nessa máquina e numa pessoa que era nossa abadesa. Disse, se ela me mandou a ficar aqui, alguma razão terá. E eu estava nesse... e subi um degrau mais. E aí eu vi a impermanência de novo. Entrei na cozinha com outra função e eu tinha que ter outro olhar. Eu era a segunda. Entendi, já acabou esse estar descascando e correndo atrás de seu. Agora eu tinha que mandar. E foi no momento que eu disse, nossa, que se preparem, porque aqui vai. Só que, como eu digo, tinha alguma coisa ficava ainda dentro de mim que eu não tinha esquecido o sofrimento, a dor e a mágoa. Fui dura, sim. Fui muitas vezes injusta, sim. Mas aquele sadismo daquela mulher nunca tive. Não consegui. E não porque não tentei, mas não consegui. E essa impermanência que a gente vai vendo é o que a gente está tendo todo dia. Só que eu não mostrei a coisa tão forte, sabe? É uma panela de pressão, como diz nossa mestra. Você não tem para onde escapar, você está o tempo inteiro se olhando e olhando as mesmas caras. Nós temos aqui muitas mais distrações. É o celular, a gente não tinha nem telefone, relógio, nem pensar. Aqui não tem. Era um reloginho que a gente usava em alguns momentos, porque precisava para a função. De resto, eu não sabia nunca que dia da semana estava. Durante 4 anos, passaram para mim, não tinha segunda, terça. Por quê? Porque todos os dias era assim, igual. Me lembro de uma monja americana também, que um dia começou a chorar porque tínhamos a tarde livre e de repente um professor ligou dizendo, estou indo para dar aula. Isso significava, você estava assim, nossa, sair correndo, assim, trocar, porque era um professor de um nível muito alto, né? E a gente recebia impecável. E a mulher começou a chorar, por que estão fazendo isso comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Ela levou no plano pessoal. Eu não tinha entendido, que impermanência. Mira, você achava que ia comer. Eu tinha assim, me lembro esse dia, foi muito bom, porque era um dia muito quente, estava chovendo e era pior ainda, porque sentia que estava num aquário. Sabe, de tanto calor, e chovia e não parava, e aquela coisa, se transpirando. E nos dizem que temos que colocar mais roupas. E eu tinha trazido de contrabando uns sorvetinhos que estavam guardados na geladeira. E todo o meu sonho na minha vida estava nesse momento, depois em que eu ia ficar assim, sabe? Comendo um sorvetinho. E tinha comprado para todo mundo, porque sozinha não podia comer, né? Era todo mundo aquele sorvetinho gostoso com esse calor, a chuva caindo. O que mais pedir para a vida? Nada. Impermanência. Sentiu, desperta. Acorda, tem aula. Meus sonhos fizeram assim. E o sorvete, não me lembro se alguém comeu, desapareceu. Esqueci. Não, mentira, não esqueci, eu comi depois. Louca não era. Mas muito depois. E essa monjinha recém-chegada, eu tive compaixão por ela, porque eu me vi, sabe, só que eu não chorava, não ficava largada fazendo cena, ficava furiosa. Uma maneira, um jeito diferente de agir ante um acontecimento que era o mesmo. Você se programava, dizia que estava disposta, sabe? Eu vim no mosteiro para ser treinada. Mas um momento, sob minhas condições. Também não é assim, não. Eu que estava falando dessa impermanência com data de validade. Sabe, quando eu achar interessante, a impermanência acaba, sabe? Ou começa. Não é assim, não, gente. Você vai vendo e vai percebendo que queira você ou não queira você, esteja disposta, não, essa roda vai andando. A máquina vai te sugando, te cuspindo, te moendo, e você, enquanto mais dura, mais vai doer. Enquanto mais oferecer resistência, mais dói. E eu percebi realmente como estava fluindo comigo. E ao estar fluindo comigo, no lugar onde eu estivesse, as coisas estavam ficando mais fáceis. Foi a última vez que mudei de Rio, não, a penúltima vez. Lembrem, foram 4 anos, cada 3 meses, mudando. Parecia uma ciganinha. Todas as coisas para um lado e para o outro, por todo o mosteiro. E já era essa esperta, sabia, colocava, uma maravilha. Estou na salinha, esperando, na sala grande, que salinha, na sala de cerimônias, esperando assim.
E essa vez iam ficar várias senpais, iam sair. Senpais são as mais antigas, as que sabem tudo, as que te mandam, enfim. E eu estava aí sentadinha esperando e de repente escutei, e eu digo, não, agora sim é verdade que eu pirei. Porque eu escutei meu nome sendo como Riocho, cabeça de departamento. Só que não era qualquer departamento, era da cozinha. E eu disse, deve ser o ego, nossa, estou me achando, né? Porque nunca tinha tido uma estrangeira chefa de departamento da cozinha. E eu fiquei assim, eu soube que era verdade, sabe quando? Antes de perguntar, uma das senpai, que éramos gato, cachorro e gato, ou seja, não nos dávamos para nada. Ela olhou para mim e disse, na sala. Assim, digo, então escute certo, eu vou ser cabeça, Riocho, Tenzo no Riocho. Ou seja, obrigada a Deus, eu vou ser a cabeça desse. E aí eu tive um ataque de pânico. Imagine, decidir durante 4 meses o que vão comer, um monte de monjas japonesas, fazendo cardápio em japonês, em folhinhas, sabe? Escrevendo em japonês, pendurando, decidindo quantidade, inventando receitas, numa comida que até 3 anos atrás, para mim não existia. Porque se vocês acham que no mosteiro a gente come sashimi e sushi, a que vai fazer isso sou eu. Peixe a gente via uma vez por ano, se nos doassem. O resto era muito... A comida japonesa de verdade é muito quente, comida. Sashimi para luxo, para imperadores e festas. E olha lá, no mosteiro era hakusai, cebola, inhame, 30 vezes por mês, todos os dias. Tínhamos de tudo. E ia ser minha responsabilidade durante 4, 5 meses que essas japonesas comessem bem, levantassem satisfeitas, que não sobrasse, mas também não faltasse comida, que a hora de chá estivesse bem servida, supervisar os alimentos lá embaixo que não apodrecessem. Se tínhamos muita cebola, sabe o que é? Você acha que é fácil? Com caixas e caixas de cebola, você tem cebola, repolho, nada de cor. E uma das segredos da comida japonesa é a cor, né? E 3 cenouras só, para 20 mulheres durante uma semana. Você diz, agora o que eu faço? Nossa, 11, meia-noite, 2 da manhã, assim. E agora o que eu faço? Todo mundo dormindo e eu fazendo. Eu mandava dormir todo mundo, agora às 9 horas, todo mundo vai para o quarto. E eu ficava na cozinha assim. E olhava para a cebola, me falem, me digam um jeito de vocês serem cozinhadas. Em permanência, eu tinha mudado. Estava pedindo ajuda para minhas cebolas, para meus... Tudo isso. E eu fui capaz. No final, não sei, todo mundo comeu durante 4 meses, as japonesas comeram, levantaram, xingaram como xingavam com todo mundo quando a comida só tem cebola. Vai fazer o quê, né? No café, no almoço, no jantar, tem cebola assim, vinagrete cozinhada, fervida, frita, todos os jeitos. Mas eu cumpri a função para que me colocou aí, Docho Sensei, ou seja, nossa abadesa. E se vocês acharem que era só para dar de comer, não entenderam a história. Era para me conhecer. Estou fechando esse círculo aí. Eu cheguei dizendo, eu quero me conhecer, muito soberba, sabe? Muito inocente, tão bonitinha que eu era. Tinha fé. E eles se encarregaram durante esses 4 anos de me moer. E dizendo, você vai se conhecer, sim. Mas vai ser um conhecer silencioso, sabe? Sem alarde, sem aquela coisa. Não, eu me conheci, me reconheci nesses pequenos trabalhos. E quando as pessoas ficavam histéricas, ai, que queimaram a coisa, você fica assim, dizendo, peraí, você faz isso, você faz aquilo. A função é mais importante que um eguinho. Aquela cometeu um erro, a gente sempre um bombeiro, a pessoa que está por cima, pairando, sabe, que já passou por essas coisas, já fez isso muitas vezes, ou se não fez, viu o que acontecia. E a calma que dá, que deve ter passado muita tempestade,
de ter quase se afogado, que faz que você, o barco pode estar muito balanceado, e você pode estar tonta até, mas você vê onde está a praia, onde estarei, e você vai chegar lá. E você sozinha não adianta. Você tem que levar esse monte de mulher histérica até lá. E dar de comer. E depois lavar tudo isso, deixar isso impecável, sabendo que no dia seguinte, provavelmente poderia vir outra tempestade, pior ou menor. Mas essa calmaria não existe, porque a vida não é calma. E todo esse trabalho assim, essa história que parece engraçadíssima, né? Mas, nossa, é mais engraçado ainda vendo que é tão simples e a gente não faz. Lembra que eu comecei dizendo que nós queremos, eu deposito na Maria Paula que me diga, me conte minha impermanência. Não tem jeito, Nando, Renato, não vai dar. O que eu estou cantando para vocês são adenotas. Vocês vão ter que percorrer, procurar seu mosteiro, procurar seus departamentos e perceber que em cada momento, quando vocês querem abraçar uma coisa que escapa, e a gente continua abraçando o que? Sentimentos mortos, situações que já não existem, e pior, num corpo, numa mente que já não é a mesma. Impossível. Então a gente está sofrendo, lutando contra quê? A sorte do mosteiro é que, por mais que eu quisesse lutar, não adiantava. Te jogavam para outra etapa, outro momento da sua vida. E você te arrastava, rastejava, e você ia andando, não tinha como ficar ancorada, nem sequer no seu ódio, na sua raiva, porque mudava. Se antes achava que tinha raiva, você descobria que agora estava com mais raiva ainda, porque era pior. Entende? Se antes tinha medo, você percebia que o medo era ainda maior, porque você estava num lugar de pequeno conforto, sabe? Feito um colchão de muito sofrimento, de muita lágrima, de muita coisa. E quando vinha alguém sem nenhuma compaixão, te pegavam e diziam, agora, filha, se vire, pá, de novo. Mas o processo valeu a pena para mim. Eu, como monja budista, acredito piamente na impermanência, mas não acreditar intelectual. E comigo, com minha vida, e essa história que eu contei do aspirador maravilhoso, me fez lembrar isso. E não precisam ter um aspirador maravilhoso, como tenho. Mentira, não é maravilhoso, é um aspiradorzinho bonito, só isso. E que não tem filtro. Não tem sacola, como se diz? Saco. Não tem saco, é isso, né? Filtro tem, imagine, não vai ter filtro. Motor. Mas então, não esperem, digam, reproduzir. Então a monja me disse que é limpando que vou me perceber. Não, em qualquer momento. Imitar não adianta. Sabe, bom, se vocês quiserem limpar a casa, limpem. Mas estejam em plena presença, percebendo as mudanças que estão acontecendo. Coisas tão simples. Peguem um paninho novo e comecem a limpar. Depois, no final, vejam como está o paninho. Por mais que lavem, por mais que... ele já mudou. Não que virou imprestável, não que vão jogar. Tem coisas que a gente não joga, mas a gente vai perceber. E se isso acontecer com um paninho, imagine com nós que temos anos neste caminhar. Então, vou pedir para vocês que, por favor, comecem a usar estas pequenas palestras assim, engraçadas, não, para refletir um pouquinho. De repente, vocês com menos sangue, menos suor do que eu, porque eu transpirei lá pra caramba. 37 graus, com muita mais roupa do que esta, ninguém merece. E a gente fazia. Mas essa impermanência, isso já passou. O que eu achava que nunca ia acabar, sabe? Aquela coisa, se dormir no chão, levantar essas rotinas tão pesadas, acordar, dormir 3 horas por dia, já passou. Não que seja melhor aqui, o que era pior lá, não. Sem apego, você observa o que foi e o que está sendo agora. Nem melhor, nem pior. Porque essa dualidade faz com que a gente não esteja bem, é o que é. Então, para quem quiser... Um momentinho. Opa! Microfone. Alô, alô, provando? Deu? Daqui temos uma convenção de motos anônimos aí. Então, quem quiser experimentar o que a gente faz nesse templo é zazen. Sentadinhos, assim mais ou menos,
com a mão no mudra cósmico, olhar em 45 graus, percebendo. É uma coisa mágica, de tão simples, ninguém aprecia. Ah, é só sentar e respirar. Oh, se fosse assim, imagine. É muito mais do que isso, é a vida. Se conhecer. Sem tradutores que deturpem, seus próprios, porque não tem tradutor, não tem intermediário, não tem nada. É você com aquele pensamento que surgiu na sua mente. E agora o que eu faço com isso? Nada. Perceba. Perceba pensamentos, perceba no pensamento, sentimentos, nos sentimentos. Se perceba como realmente é, porque a gente tem essa capacidade, temos isso. Então venham, sábado às 18 horas, eu estou com minha equipe maravilhosa, às vezes a gente alterna, né? Porque ninguém merece esse sotaque várias vezes por semana. Mas estamos aqui, estou sábado às 18 horas e o domingo às 11 horas da manhã. Outra equipe, mas igual maravilhoso. Venham com roupas confortáveis, calças largas é melhor, né? Para sentar em zazen, vestimentas escuras preferivelmente. Não é por crime budista vir de vermelho, não é, distrai um pouco a atenção. Então, todo mundo uniforme, sabe, no vestir, ajuda um pouco mais. E que mais, Nando-san? Temos alguma outra coisa assim, não? Esse mês Não. Nós temos o canal agora do Zendô Brasil no YouTube. Ah, temos. É isso mesmo. Ai, que bom que falou, né? Renato, ele está colocando esses vídeos, a ideia é colocar outras coisas também, né? Agora só a estrela principal, mas isso vai acabar. Impermanência. Vai sair a concorrência por aí, vou ficar triste quando era a Garbo com sotaque, né? Então, como se acessa aí, Nando? Só entrar no YouTube, Aham. Zendô do Brasil, que já vai achar. O Monja Zenchu também, Sensei Zenchu, vai achar também. Sou eu. já testei. Ah, já testou? Ah, eu nunca, não. Então, isso, para escutarem outras coisas, se tiverem perguntas. Eu comecei escutando e olha o que aconteceu, eu virei carequinha. Me identifiquei, gostei, me encontrei, me percebi. Não tem que virar monja, não, de jeito nenhum. Isso é uma fantasia de muitos que viraram monges e monjas e ficaram na metade do caminho. Melhor ser um bom leigo budista que um monge fajuto. Não é? Monge é treino, como tudo na vida. E se vocês não estão dispostos a treinar, não sejam monge. Sejam bons budistas, bons leigos, levem sua vida, casem, se apaixonem, se desapaixonem, se separem, sofram. Tudo me marcou muito cabelinho, mas sempre com fé que tudo isso, a teu cabelo vai acabar, né? Então, muito obrigada pela paciência. E a semana que vem, nossa mestra tem palestra, mas já todos os ingressos estão vendidos. Se esgotou. Isso mesmo, não tem. Para o mês que vem, vocês vão pedir impermanência. Agora você vai virar aquela monjinha esperta que nem eu, que quando te botarem no próximo departamento, no próximo mês, você vai estar assim, esperando e você vai se inscrever. Oi? O quê? O próximo que é o Próximo mês, já que tem que comprar ingresso. Nossa, mas isso é uma impermanente ansiosa, que isso? Você acha que o tempo está te escutando, mulher? Hã? Ai, coitadinha, está ansiosa. E se ele andar mais rápido por tua culpa, você vai ver o que vai acontecer com você. Eu tenho muita coisa a fazer ainda bem feita. Não apressa o tempo, não. Ele vai chegar. Perceba isso, uma brincadeira, mas não é não. Está muito ansiosa, você tem tanta coisa para fazer antes desse momento chegar. Sim, muito. Está vendo? Então, esperando aquele momento acontecer, sua vida não vai parar. Ele não vai chegar mais rápido, tudo pelo contrário. Fica angustiado se que chegue, não aparece. Os dias vão para trás, entende? Tinha dias no mosteiro que o relógio não fazia assim, ele ia para trás. E dizia, nossa, o que está acontecendo? Agora temos 75 minutos, o que é isso? O tempo no Japão está mudando. Era ansiedade e não perceber que... eu tinha que estar no que estava fazendo. O que fosse para chegar, ia chegar mesmo. A bronca, o calor, o frio no inverno, não tinha como lutar, chegava, ok? Mas para dizerem, não virem, que não se inscreveram, não adianta, porque vamos estar os dragões do Dharma aí, tentando estabelecer um pouco de ordem. Mas sempre tem o próximo mês em permanência. Muito obrigada pela sua paciência. Espero que tenham entendido um pouquinho do que eu falei. E levem para a sua vida, gente. Escutar não adianta, a vida é para ser vivida. Muito obrigada. Boa noite para vocês.